nome do Senhor. Abra sua Bíblia. A segunda epístola do apóstolo São Paulo, a segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, leremos tão somente o versículo 16, que é o texto que dá o tema dessa reflexão, dessa linda manhã do Santo Sábado do Senhor. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Senhor, eis-nos aqui, mais uma vez, totalmente ávidos, famintos, sedentos, pelo que o Senhor tem para nos oferecer: alimento, água, ar, que é o sopro do Teu Espírito sobre a nossa vida. Precisamos, Senhor, estamos em dias de uma grande campanha midiática para a volta do que já foi a chamada festa da carne. E todas as vezes que a carne está em festa, os demônios se sentem à vontade para agirem. Nós, muito pelo contrário, estamos aqui fazendo a festa do Espírito. Nós nos contrapomos, nós somos contra a cultura, nós somos a contramão daquilo que é a ética estabelecida por esse espírito Macunaíma, que é o herói sem moral. Nós estamos aqui para mantermos os valores estabelecidos pelo Senhor, potencializarmos a vontade do Senhor na vida das pessoas que cultuam. Usa-me na transmissão dessa palavra. Prepara os corações de todas as pessoas para que recebam de bom grado a Tua palavra. Que todos estejam sendo alvos do mover do Teu Espírito Santo para entender, e muito mais do que entender, acima de tudo, atender a Tua palavra. Tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Podemos nos acertar. Homem interior ou homem exterior? Nós estamos sempre no nosso homem interior como alvo do tentador. Se nós pudéssemos falar até cientificamente sobre esses dois homens, dentro de um só, nós diríamos o seguinte: o homem exterior é a psique, é todo o nosso complexo neurológico, onde estão concentrados sempre o ter e o estar. E o homem interior é aquele que tem como sentido de vida o ser. Então, o homem interior é o espírito humano, enquanto o homem exterior trabalha em cima de ter e estar, o homem interior trabalha em cima do ser. E nós somos ser. E nós temos uma marca muito forte dentro de nós. Então, no projeto de Deus, nós somos esse homem interior.
não somos esses homens terrenos. Para nós, o ser é o sentido de vida. O estar e o ter são servos do ser. Deus colocou em nós essa marca. Já falamos sobre isso algumas vezes. No DNA humano, que é realmente explicado tecnicamente por 10.565, está realmente o nome de Deus gravado dentro de nós. É simples para você, ao abrir a sua Bíblia, no Salmo 119, que é o Salmo didático, e lá você vai ver todo o alfabeto hebraico. Então você vai ver na questão numérica, o 10, que é o Vav, o nome de Deus, que é Iod, Re, Vav, Re, o tetragrama do nome de Deus, começa com Iod, e aí você vai ver que Iod é a 10ª letra do alfabeto hebraico. 10. O Sim, que é o Re, é a 5ª letra do alfabeto hebraico. O Vav é a 6ª letra do alfabeto hebraico. E o 5 de novo, que é o Re novamente, é a 5ª letra do alfabeto. Então, Deus gravou dentro de cada um de nós, nosso DNA. E Vav, Re quer dizer ser. Deus nos fez para ser, e não para ter que estar, ou para estar. Nessa contínua manutenção do nosso homem integral, Paulo diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados e irrepreensíveis. Paulo não fala corpo, alma e espírito. Paulo fala espírito, alma e corpo, em ordem de importância. O espírito é realmente esse homem interior voltado para o ser. A alma é voltada para o estar e o corpo para o ter. Precisamos do estar e do ter, precisamos, mas o estar e o ter são, na realidade, servos do ser. Eu sou, mas eu estou e tenho. As carências do ter, da nossa bios, que é do ter, ar, água, alimento, teto, ter. Isso tem se tornado mais importante. As pessoas invertem isso e colocam o ter como a coisa mais importante do ser humano, quando na realidade Deus não fez o homem para isso. Deus fez o homem para ser. Então, o ter, essa mania de dinheiro, a submissão às ilusões de Mamon, e Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon é a busca constante pelo ter. Mamon quer dizer riquezas. É o Deus do ter. Existem pessoas tão pobres que só têm dinheiro. Nós falamos sempre, dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. E nós vamos entrar tanto nesse detalhamento do estar, né? O estar
Logicamente, que a nossa psique, a nossa alma, que o estar clama por amar, ser amado, por se sentir importante, por ser levado em conta. Então, esse estar, ele tem a sua importância, né? Para muitas pessoas, principalmente para aquelas que têm o seu eu aberto muito grande, porque nós temos 4 eus. Tem pessoa que tem o eu aberto muito grande, né? Por quê? Porque é uma pessoa que quer sempre estar em evidência. O estar é tão forte. E aí entra um problema que se chama egolatria. Um problema chamado egolatria, que é a pior idolatria. Que começa, Jesus não quer que a gente viva para baixo, viva deprimido, mas ele estabelece um egômetro. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Egômetro no 0, mais 1 é egoísmo, mais 2 é egotismo, mais 3 é egocentrismo, mais 4 é narcisismo. No mais 1, que é o egoísmo, já está instalada a egolatria, que é a pior idolatria. Como dissemos algumas vezes, existem pessoas que criticam, né, a idolatria das estatuetas, mas tem um ego maior que o Cristo Redentor. Isso tudo está concentrado no estar. Mas aí nós vamos ver então Paulo falando desses 2 homens. Olha só, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, quem é esse homem exterior? É o homem do ter e do estar e do ter. É o homem da bios e da psique e da bios. E ele fala assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, que é o nosso espírito, que é esse homem que é voltado para o ser, ele se fortalece, ele se renova cada dia. O homem exterior se corrompe biologicamente. Ele se corrompe biologicamente, ele se corrompe psicologicamente e ele se corrompe moralmente. Então, a grande melhora, a grande mudança do homem vai acontecer isso, né? Quando o que é mortal se revestir da imortalidade, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se dirá atrás, como é que é? A morte foi derrotada. Derrotada foi a morte na vitória. Então o homem interior, ele nesses dias, principalmente de forte apelo, ele precisa ter realmente uma alimentação, porque o homem interior ele produz coisas boas. O mundo precisa de seres humanos do bem, onde nelas predomina o homem interior, o homem da virtude. Nós vamos ler aqui só para vocês entenderem a diferença entre o homem exterior e o homem interior.
abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, leremos do versículo 16 ao 26, um divisor de águas entre homem interior, e começa com o homem exterior e depois o homem interior. Do 16 ao 26, Gálatas 5, do 16 ao 26. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por falar em carne aqui, gente, toda vez que você lê, principalmente no Novo Testamento, a maioria das vezes carne é sarx, o termo no grego é sarx, que é a nossa natureza pecaminosa. E aqui Paulo faz um divisor de águas entre obras da carne, obras da nossa natureza pecaminosa, do nosso homem exterior, e o fruto do Espírito, que é o que produz o homem interior. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: me perdoe, estou tendo uma forte crise de alergia. É exatamente isso que me leva a tossir e a lacrimejar, inclusive. As obras da carne são conhecidas e são. Olha só, o que o inimigo coloca em cima do homem exterior, o homem do ter e do estar. As obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, gluttonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. E agora ele começa a falar do homem interior. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então aí está o divisor de águas entre homem exterior, o que produz o homem exterior, as obras da carne, as que são terríveis, e elas, nesses dias, elas ficaram em evidência. Como dissemos no estudo da lição, é possível que situações que estão sendo estimuladas, ações baseadas somente no hipnotismo, nos mantras que estão sendo tocados por aí afora, vão levar pessoas a coisas terríveis. As consequências serão terríveis já nesse tempo. Não será no futuro, não. É no futuro, sim, teremos, sim, lago de fogo e enxofre. Mas agora, no tempo presente, que serão meninas
grávidas, como nós falamos, é uma situação tão absurda que muitas meninas vão engravidar e nem sem saber o nome do pai dos seus filhos. Quantas pessoas serão iniciadas nas drogas? Nós falamos do que é a iniciação no crack. 100% experimentou, 100% viciou, se tornou dependente. A maconha ou a cocaína, talvez uma segunda ou uma terceira. Porque, na realidade, o que os homens buscam, o que esse homem exterior busca, é fugir da sua realidade, porque a sua realidade, ela é pavorosa. Para nós que vivemos no homem interior, a nossa vida é muito boa. Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque o Senhor está comigo. Então eu não tenho que fugir da minha realidade. Minha realidade é linda, maravilhosa. Eu sou amado por Deus. O meu homem interior, enquanto Jesus não voltar, deseja estar administrando esse tempo. Toda a criação geme, até nós que temos as premissas do Espírito, gememos, aguardando a revelação, a manifestação daquilo que vem por aí. Nós estamos gemendo, desejando que o mortal se transforme em imortal, que o corruptível se transforme em incorruptível. A morte será tragada na vitória, mas por enquanto não. Por enquanto. Só que por enquanto o meu homem interior, ele é regido pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então nós vivemos bem no vale da sombra da morte, nós vivemos bem no palácio, nós vivemos bem na choupana, porque nós somos regidos o sentido de vida nosso é homem interior, aquele que se comunica com Deus. Mas o homem exterior, ele cai na sua realidade e ele quer fugir, ele quer da fantasia. A parte do cérebro, que é a parte da fantasia, da irrealidade, onde estão concentrados jogos eletrônicos, da fuga das drogas, pornografia virtual, e toda essa parte do cérebro que existe, que não seria para ser usado dessa maneira, mas sim para os sonhos, para as aspirações, isso se transforma, ao invés de ser uma ferramenta na mão do homem, se transforma numa arma voltada contra ele próprio. Então, esse homem exterior, ele é trabalhado direto, numa linguagem muito assim, prática disso. Nós temos dois lobos dentro de nós. Qual dos dois nós alimentamos melhor? O homem interior ou o homem exterior? Como é que você alimenta o seu homem interior? Não vos alimente. Ora, se um ser humano precisa de ar, água e alimento na sua bios, na sua zoe, que é a sua vida espiritual, ele também precisa de ar, água e alimento. Qual é o ar? É o sopro do Espírito. Cheio, alguns com imperfeições, como o próprio Joãozinho
lindo, maravilhoso, mas ele e o seu irmão queriam destruir uma aldeia de samaritanos, né? Pedir que descesse fogo do céu. Todos os homens imperfeitos receberam o sopro do Espírito. Jesus soprou sobre eles. Esse é o nosso oxigênio, o sopro do Espírito. Não na nossa BIOS, não estou falando da nossa BIOS, porque o oxigênio está aqui, disponível. Está aqui, 78% da nossa atmosfera é nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Agora, o sopro para a nossa vida espiritual o oxigênio é o sopro do Espírito. Nós precisamos desse sopro do Espírito. Nós precisamos da água do Espírito. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Isso disse ele a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo não fora dado por Jesus não ter sido glorificado. Então, o Espírito Santo, ele jorra uma água que hidrata o nosso homem interior. E a comida do nosso homem interior? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o que você está alimentando melhor? Paulo diz: olha, tem uma briga dentro de mim. Os dois leões estão brigando dentro de mim. O que quero fazer, isso eu não faço. O que não quero fazer é exatamente isso que faço. Miserável homem que sou. Porque existe essa guerra. Agora, hoje, a própria mídia, essa abutre-mania midiática, ela vai estimular muitos acontecimentos, mas depois ela vai se realizar contando todas as desgraças que aconteceram, os desastres que aconteceram, programas especialistas, né? Igual era o Notícias Populares, que você torcia, saía sangue. A mídia, ela vai estimular os acontecimentos, os movimentos, tanta coisa vai acontecer. Mas depois ela própria vai mostrar a desgraça toda. Esse homem exterior está estimulado. Sexo é uma concessão divina para ser praticado com a pessoa certa, na hora certa e com a bênção de Deus. Mas isso vai ser totalmente desatendido em muitos lugares. As consequências vão vir imediatamente, ainda, como dissemos, antes do lago de fogo e enxofre. Já aqui. Quantos casamentos destruídos? Quantos acidentes vão acontecer de pessoas bêbadas, pessoas alcoolizadas? Por quê? Porque, olha só, o Espírito Santo trabalhando no homem interior. Louva a Deus, se aproxima de Deus, ora, lê a palavra, come a palavra. E o inimigo trabalhando em cima do homem exterior. E aí vem o próprio estímulo maior, né? Dentro dessa babá eletrônica, que foi durante muito tempo a babá eletrônica, hoje já não é mais, que é a própria televisão, e você tem agora dentro da própria comunicação, né? No celular, no netbook, no notebook, você tem muita coisa no computador, você vai ver muita coisa. Agora, existe um Deus lutando por você. O Espírito de Deus diz lá em Gênesis 6:3, não contenderá para sempre o meu Espírito com o homem. Então o Espírito Santo tem uma contenda, mas ele não fala com o homem exterior. O homem exterior não ouve o Espírito Santo. Só o homem interior. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. A luta está instalada. E vai ter muita gargalhada dos demônios durante todos esses dias.
Aquele, pois, a quem oferecerdes os vossos membros para servir, destes sois servos. Simples assim, mas terrivelmente assim. Que Deus nos abençoe, queridos e queridas. Que o homem interior vença. Que você... É por isso que existem nessa época retiros e mais retiros. Separações. Porque, na realidade, a batalha está instalada. Na sutilidade, na sutileza do inimigo, ele está convidando para a festa da carne muita gente. Mas não é só nos detalhes, não é só nas escolas de samba, não é só na avenida, nos grupos, não é só aí. Não, é muita coisa, é um conjunto de situações que fazem com que o inimigo torne realidade aquilo que ele pediu a um. Tempo atrás, a Simone cantou uma música que se chamava Sensação das Cordilheiras. E nessa música, o inimigo dizia assim: eu quero ver a juventude se transformando num exército de aflitos. Está aí. O exército de aflitos está aí, é só você ver. Antes você tinha uma Cracolândia, hoje você tem muitas Cracolândias. Bem perto da gente aqui tem duas. Que Deus preserve. Guarda o que tens, querido. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Ensina-me
têm que entender, não subestimar o inimigo. Ele já é um derrotado, o fim dele já está decretado. Mas ele não é um tigre desdentado. O que ele fez, e a gente começa a ver aqui a tentativa de que a essência dessa palavra não chegasse a muitas pessoas, foi muito forte. Eu não imaginava que tinha tido ruído, que algumas pessoas estariam deixando de receber as partes mais fortes dessa mensagem. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte: o que Deus falou para você foi: fortaleça o seu homem interior. Fortaleça o seu homem interior. Nós cantamos agora há pouco: eu quero matar minha carne. Até a volta de Jesus, essa sarx, ela vai existir. Por quê? Porque nós temos uma bios, que é a parte animal que existe em nós, e nela estão os instintos, né? Os 3 instintos básicos, que é autopreservação, acasalamento e sociabilidade. E aí já são pontos vulneráveis para que o inimigo possa entrar. E a nossa psique, que pode abrir nesse desejo de amar, ser amado, de ser levado em conta, de se sentir importante, de buscar conhecimento, tudo isso vai estabelecer pontos vulneráveis para que o inimigo possa entrar. Então veja isso tudo, blinde a sua vida, fortaleça o seu homem interior. Tudo se resume nisso. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E eu sei que você está ouvindo agora, inimigo, mas você é um derrotado. Você é um derrotado. E Deus em breve esmagará a sua cabeça através dos nossos pés, igreja do Senhor. Você não tem poder para impedir. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Não dê gargalhadas, porque você vai gritar muito no lago de fogo e enxofre. Os seus gritos horrorosos vão ser realmente aquilo que você precisa, que a justiça de Deus já estabeleceu para você. E você está dizendo agora: mas quantas pessoas eu puder levar comigo para lá, eu levo. E quantas pessoas nós dissemos, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, quantas pessoas nós pudermos tirar das tuas garras, nós vamos tirar. Não adianta você estabelecer aqui um desafio na minha frente, não. As pessoas não estão vendo, você é um derrotado. Porque o Espírito de Deus vai começar um fortalecimento no homem interior das pessoas da igreja do Senhor. E o que está acontecendo nos Estados Unidos é algo lindo. Esse é um prenúncio do levantamento do Espírito Santo da geração mais apaixonada por Cristo de toda a história. Não param de chegar. E não é um avivamento de línguas, profecia, de operação de maravilhas. É um avivamento de contemplação. É um avivamento da noiva contemplando o noivo. A rainha contemplando o rei dos reis, Senhor dos senhores. A igreja vencedora, a Esther, a Hadassah, olhando
para o Rei e não quer sair da presença dele, quer ficar mais lá. E mais pessoas estão chegando, e mais pessoas estão chegando. Isso é um prenúncio. Então, derrotado, saia da nossa presença. Pode ir embora. Ninguém te chamou aqui. Queridos e queridas, temos um Deus maravilhoso. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, seja como um monte de Sião. Não se abale com nada. Nada. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem coisa alguma nos separará do amor de Deus. E palavras como essa têm que fortalecer o nosso homem interior. Deixa o Espírito de Deus fortalecer o seu homem interior. Fortaleça, alimente esse homem interior com palavra, com vida devocional. Amém? Vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi exposta e nós dizemos com postura de vencedores, que caiam por terra agora os inimigos de Deus, e seja estabelecida a casa do Senhor, o projeto do Senhor, para todas as pessoas que cultuaram nesta manhã e nesse início de tarde, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra possa promover uma diferença na vida de todos, que todos aproveitem esse tempo para uma imersão na Tua palavra, uma imersão na oração, que aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos possa se multiplicar em muitas partes do mundo, em nome de Jesus Cristo, porque Jesus, é muito bom te contemplar. É muito bom te contemplar. E essa contemplação fortalece o nosso homem interior. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus.